Na sexta-feira. Chegou a hora da gente receber o professor Marcos Vinícius de Freitas. Muito bem-vindo, professor. Bom estar falando com o senhor. Prazer conversar com vocês sempre. Muito obrigado. Professor, o Tribunal Supremo, o Suprema Corte da Venezuela, que é justamente dominado aí pelo chavismo, ratificou a vitória do ditador Nicolás Maduro nas últimas eleições. Essa decisão acabou sendo tomada depois da perícia técnica solicitada justamente pelo governo, e o parecer aí, as atas, é de que elas devem ficar secretas, ou sem a possibilidade de uma visualização pelas pessoas. Eu queria saber como o senhor avalia esse impacto aí, justamente da decisão desse tribunal, do Supremo, ratificando a vitória e justamente estabelecendo como que isso vai ficar em relação à relação diplomática, com os países da América Latina, e aí especialmente Colômbia, México e aqui o Brasil. Olha, era mais ou menos esperado que isso fosse acontecer. Eu me lembro de uma ocasião, um processo eleitoral na Venezuela, em que a oposição optou por ficar fora desse processo, de não participar. E efetivamente o que você observou nessa ocasião é que o chavismo ganhou de ponta a ponta aquela eleição, e com isso Chávez na época conseguiu solidificar todo o cenário eleitoral no país. Com isso, ele passou a indicar todos os membros das principais cortes do país. Então, o que se acreditava e que se esperava é que, de fato, tudo aquilo aconteceria como nós temos visto nos últimos tempos. Então, é quase impossível, praticamente impossível, de você observar, por exemplo, qualquer mudança dentro do cenário venezuelano. E é por essa razão que, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo, é mais ou menos esperado, não é, a consolidação do poder, justamente porque existem inúmeros interesses e não há dúvida de que vários juízes também se beneficiam do regime atual na Venezuela. Então é difícil de trocar, é difícil de fazer esta mudança. Agora, poderia a comunidade internacional fazer algum tipo de pressão? A gente tem a experiência daquilo que aconteceu com o Guaidó e que foi, de fato, inefetivo, não levou ali a nenhuma alteração no quadro político venezuelano. E a única forma de resolver isso, pelo que eu entendo, é se, em primeiro lugar, se criar um cenário em que haja uma perspectiva de uma anistia ampla, geral e restrita, e que pessoas que estão no poder consigam manter-se ali com a garantia de que não serão julgadas ou serão processadas num processo de mudança de governo. Porque, do contrário, quem está atualmente no poder não tem nenhum interesse em abandonar o poder que detém neste momento, justamente sobre a questão aí democrática. E, por outro lado, a única outra forma seria se nós tivéssemos aí o que Maduro mesmo falou, de um banho de sangue, e aí alguns soldados começassem a se rebelar contra a ordem estabelecida dos generais e dos seus comandantes, e a partir daí se buscasse uma mudança também dentro do cenário. Se essas coisas não acontecerem, a tendência é que Maduro se perpetue no poder, pelo menos nos próximos 6 anos, até o próximo ciclo eleitoral, e obviamente que os países da América Latina, aqueles que você mencionou, podem querer exercer algum tipo de pressão, mas considerando o histórico que nós já observamos, acho muito difícil de reverter esse processo. E a gente vê também dessa proibição, essa determinação de que as atas eleitorais não devem ser mostradas, também levando a outras reações da própria União Europeia, declarando que o bloco não vai reconhecer o governo de Maduro sem a prova da vitória nas eleições. E os impactos disso para a governabilidade, na própria questão prática mesmo, professor, como fica um país que não tem esse reconhecimento? Por mais que possam existir aí alguns bloqueios de verbas, de envios, o que mais que os países podem fazer, além de cortar essas relações, para forçar justamente a uma mudança nisso? O que dá para se fazer em termos diplomáticos e em termos práticos também? Olha, o que a gente nota sempre é que os países buscam o instrumento das sanções econômicas, seja ao país
ou a indivíduos em particular. Você vê também que existe uma série de pedidos contra membros do governo Maduro, com sanções específicas contra esses indivíduos, mas o fato é de que nós sabemos que sanções elas têm um impacto inicial, mas elas não derrubam governos, porque se sanções derrubassem governos, à exceção daquilo que nós observamos na África do Sul, na questão do apartheid, mas se sanções derrubassem governos, o governo de Cuba já teria sido modificado há muitos anos. A mesma coisa na Coreia do Norte, ou no Irã, ou no próprio Iraque antes de Saddam Hussein, ou na Líbia. Então nós sabemos, e observando este cenário, a gente sabe que sanções não conseguem ter a efetividade que muitas vezes se proclamam. Até mesmo, veja, o caso da guerra na Ucrânia, a quantidade de sanções que foram impostas à Rússia, e a Rússia ainda conseguiu e logrou crescer economicamente a despeito da situação de guerra. Então, claro que isso piora a situação de um país que está combalido pela situação política, mas a gente nota também que a questão venezuelana somente pode piorar e o impacto de novas sanções à Venezuela seria deteriorar ainda mais a qualidade já ruim e péssima de vida de muitos venezuelanos. Então, este que é o grande desafio, porque as sanções podem, de alguma forma, piorar uma situação que já está péssima, sem a perspectiva efetiva de que isso necessariamente vai levar a uma troca de poder, né? Uma mudança no poder. E é por essa razão que, quando a União Europeia diz que não vai reconhecer o governo, claro que existe aí um elemento político por detrás disso, mas o importante é evitar que a situação deteriore a tal ponto que algumas coisas se tornem praticamente irreversíveis. Então, o impacto disso, efetivamente, é de tornar a vida daqueles que fazem transações comerciais com a Venezuela mais difícil. Às vezes, quando você vai exportar ou vai importar, você tem a questão do seguro, ou as empresas que não podem operar no país, ou a questão do embarque doméstico, do embarque por navio ou por avião, algumas dificuldades nesse sentido. Mas o grande desafio é que, se sanções efetivamente funcionassem, muitos cenários já teriam sido alterados ao longo da história moderna. Professor Marcos, muito